Boa noite, tudo bem? Boa noite. Espera nosso convidado. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Muito obrigado, boa noite. Esperando o nosso convidado. Tá entrando aí. Boa noite, grande professor Rogério, tudo bem? Boa noite, mestre Léo Gonçalves. Tudo bom? Boa noite. Tudo em paz, boa noite a todos, bem-vindos, obrigado pela presença e obrigado pelo convite, professor. Eu que te Que bom. agradeço, Léo. Muito obrigado, primeiramente. Uma boa noite a todos. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. Peço desculpas que não deu na primeira vez que a gente tinha agendado. Ah, Pois mas é, agora tudo certo, mas graças a olha, Deus. mas olha só, eu achei bem interessante, boa noite, o pessoal dando boa noite, os comentários passam rapidamente aqui, eu vi que a Pri entrou, uma grande amiga e parceira de trabalho, que bom, a sua presença, Pri, aumenta mais a nossa responsabilidade em e de todos, né? Porque eu falo que, assim, falar de educação é uma responsabilidade imensa e uma alegria imensa. E falar de educação com quem faz a educação acontecer, né? E aí eu sou desses de olhar para a pedagogia de um lugar entendendo a pedagogia como algo muito expansivo, né? Se está comprometido com a melhora da vida, é pedagogo. E Então isso falar é de verdade. educação para quem faz a educação acontecer é uma alegria maior ainda, uma alegria imensa. Então, muito obrigado pela presença de todos e, professor Rogério, mais uma vez, obrigado por esse convite para a gente se juntar um pouquinho aqui e falar de Sim. coisas importantes. E eu que agradeço, grande mestre Léo. A princípio, deixa eu apresentar. O Léo Gonçalves é palestrante, formador, escritor, trabalha com material, muito importante. E eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo na época da pandemia, quando ele introduziu o Líder em Mim em um dos colégios que eu trabalho. Confesso que eu não conhecia assim muito próximo e fiquei encantado, né? O primeiro dia de curso, se não me engano, foram 3 dias de curso intensivo. Eu já tinha espalhado no escritório 7 hábitos, já consegui o livro, fui ler. Aquilo para mim foi emocionante, né? O conhecimento e assim agradecendo também porque o Léo tem uma humildade intelectual incrível que eu pude conhecer nos dias de curso, uma pessoa super acessível, que nos ensinou, e aquilo transformou não só a minha vida, e também a minha prática de ensinamento, né? E eu sou formado na área de filosofia, sociologia, e me formo esse ano em história também. A gente nunca para de estudar, né? E aí eu já comecei dando aula de projeto de vida, líder em mim, primeiro no ensino médio, depois no fundamental, e agora educação socioemocional, a, a nossa parceira, né, que publica as apostilas, atualizando os materiais sempre, aquilo foi fantástico. E eu, como professor de filosofia, sempre atrás de conhecimento, pesquisa, super importante. E não só agradecer, mas dizer o quanto que isso foi importante para mim, né? Que hoje em dia alguns colégios têm tirado filosofia por conta da nova BNCC, mas introduzindo socioemocional, líder em mim, projeto de vida, que também tem ali um ramo, um caminho da filosofia, da sociologia e de questões emocionais, que é muito importante. E eu lembro que no curso, Léo, já começando com algumas questões, nós estávamos em pandemia e uma das grandes questões que surgiu é como que a gente vai lidar pós-pandemia, né? Como é que vai estar nossos alunos? Qual vai ser as nossas dificuldades? Já foi uma grande dificuldade se atualizar e virar youtuber, né, e dar aula online. E Depois que transformar tudo nossas casas acabou, em estúdios. sim. E aí, hoje, né, pós-pandemia, a gente está passamos por algumas dificuldades, né, conteúdo, alunos e as questões emocionais. Né? Como você enxerga isso, Léo? Eu sei que é muito importante, mas para você que é muito mais engajado nesse meio, como é que você enxerga isso? Qual a importância disso? Rogério, nós estamos juntos aí. Eu fico bem feliz que as sementes que eu pude levar, né, para vocês e para o colégio, porque eu me lembro que era uma turma muito seleta, né?
Esses dias eu tive uma conversa com um grande amigo, e ele dizia assim, hoje na escola a gente precisa proporcionar para as crianças, para os jovens, a convivência com pessoas relevantes, né? Então eu encontrei na sua turma lá um grupo de pessoas relevantes que proporcionam essa convivência para os alunos. E aí tudo acontece, né? Se a gente tem foco como diz o professor Celso Antunes, ele diz assim, nós educamos para tornar a vida social possível e cada vez mais agradável. Então eu senti naquele grupo esses propósitos, né, de tornar a vida social possível, cada vez mais agradável. Tanto é que eu celebro tudo que vocês fazem na escola. A escola é muito vibrante e as transformações que vocês proporcionam, né, pelas redes sociais, eu celebro tudo. E estou bem ali atento a tudo que acontece. E você colocou, antes de eu entrar abordando a sua pergunta, queria dizer que eu achei muito importante a nossa live vir para essa data. Hoje que eu me atentei, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying, né? Se não me falha a memória, em 2016 o governo federal, né, priorizou o combate ao bullying. E o quanto a educação socioemocional vem para nos ajudar bastante, né, nessa esfera, né? Para que brincadeira saudável é a brincadeira que alegra a todos, né, não só uma parte. E a educação socioemocional veio para nos... se o pessoal observou a minha postagem, né, que a gente trocou, você compartilhou a minha, eu compartilhei a sua, eu postei no Story a divulgação da nossa live com uma música da compositora Flaira Ferro, né? Eu admiro demais, deixo aqui de palavra-chave para vocês, porque a obra toda dela, a poesia das canções dela e as prioridades dela é a esfera socioemocional, para que a gente se torne pessoas mais habilidosas, né, conosco mesmos e nas nossas relações, para que a gente tenha essas habilidades de socialização e habilidades emocionais, de vivermos com mais saúde, né, mais maturidade psicológica. E aí, essa música da Flaira Ferro tem um verso que me chama muito a atenção, que ela fala assim, é chegado o tempo de ampliar a ciência sobre o que é ser feliz. Então, muitas vezes a gente está convivendo, está nas relações, e as nossas relações elas são competitivas, a gente compara, né, e compete, e isso nos leva para um espaço de ganha-perde, e a gente não se dá conta, a gente não tem ciência de que isso não é ser feliz. Então, a educação socioemocional, ela vem para nos ajudar a ampliar a perspectiva. Porque ampliando perspectivas, a gente vai enxergando a vida melhor, enxergando melhor os relacionamentos. E aí, quando a gente fala de esfera socioemocional, principalmente no tempo de pandemia, né, com essas circunstâncias todas em que a gente teve tantos desafios, eu vejo que a educação socioemocional vem para nos causar alguns despertamentos, né? A educação socioemocional vem para que a gente, encare os desafios e tudo que se desdobrou e que cascateou dessa pandemia, mas que a gente se atente para os despertamentos possíveis, né? E não foram poucos, né? E tudo que se tem dito, a gente vê aí matrizes socioemocionais se organizando, né? Um currículo com intencionalidade, para uma esfera que antes era um papo alternativo, né? Falar de educação socioemocional era um papo alternativo na escola, os alunos e os professores diziam assim, não, eu sou contratado para o meu componente, eu não sou contratado para isso. E deixa que essa sabedoria e a vida traz tarde demais, quando a gente já, né, desperdiçou muita vida, desperdiçou muitos relacionamentos. Então, a gente precisa de aperfeiçoar a ciência do que é ser feliz. E a pandemia acelerou um pouquinho isso, né? E a esfera socioemocional vem para nos ajudar nos nossos despertamentos mesmo, para a gente dilatar a nossa visão. Posso contar uma história aqui que eu vivi esses dias numa escola com uma professora? Claro. E só para eu exemplificar o que são esses despertamentos que eu falo, que a gente tem quando a gente foca na esfera socioemocional, né? Por exemplo, o Stephen Covey, que é o grande, né, esse legado do Líder em Mim, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é o trabalho do Stephen Covey, que depois foi transposto para a escola, porque uma diretora fez esse treinamento na esfera empresarial e se encantou pelo conteúdo
e quis trazer o conteúdo para a escola. E aí, em parceria com ele, olha só, né? Que protagonista essa professora, né? Em parceria com o Stephen Covey, ela criaram, então, o Líder em Mim, que é a transposição dos 7 hábitos para o ambiente escolar. E aí, eu estou falando, né, esse preparo todo para que eu conte uma história para exemplificar os despertamentos que a gente tem quando a gente se atenta para a esfera socioemocional, né? Por exemplo, uma professora compartilhando comigo que ela estava ensinando o seu filho a jogar dominó. E aí, ele saiu, eu aprendi outro dia com o pessoal do Piauí, que lá eles chamam a peça principal, lá, a mais favorável do dominó, de carrão de cena, né? Te coloca no meio da cena, na posição mais importante. E aí o filho dela, seus 5 anos, saiu com o carrão de cena e saiu com todas as peças favoráveis do jogo. E estava ela, o marido e o filho jogando dominó. Aí chegou num determinado momento do jogo, o pai não tinha peças, né, para participar dele. Ele falou assim, vou ter que passar a vez. Aí o filho falou assim, mas por que passar a vez, papai? Eu posso te ajudar, eu posso contribuir com você, porque eu tenho peças aqui para te fazer ainda participar do jogo. Aí os 2 adultos, olha só, detentores da informação que tinha aqui, né, chegar para o filho, falaram assim, não, filho, isso é um jogo, você tem que competir, você não pode colaborar. E o filho, que estava, né, num nível de cultura acima, foi chamado para competir. Então, só uma história divertida. E aí já tem uma lição dos 7 hábitos, né? Que é o pense e ganha-ganha. É o pense e ganha-ganha, que ele estava ali totalmente, né, nessa postura e nessas escolhas, e a mãe trouxe ele para uma escolha de competição, de ganha-perde, E uma outra história que me faz pensar também nesses despertamentos que a esfera socioemocional nos traz, uma professora de Goiânia compartilhou comigo, professora Glenda, caso ela nos assista ou estiver aí presente, eu não observei todos que entraram, né? Minha gratidão, porque pensando juntos a gente conseguiu, trazendo elementos da esfera socioemocional, a gente conseguiu dar uma solução para um desafio que ela estava. Ela disse assim, Léo, eu acho que eu não estou gerenciando o tempo nas minhas aulas, né? E eu preciso de ajuda para gerenciar melhor o tempo. Os alunos requerem que eu viste demais. Olha que interessante, Rogério, isso. Os alunos querem que eu viste todas as atividades deles e eu não consigo. Aí a gente refletiu, pensamos junto, trocamos bastante. Daí eu falei assim, olha só, eu acho que o que você está tomando como real não é o problema real. Você está dizendo que o problema é a sua gestão do tempo. E eu vejo que os seus alunos, se eles tiverem um avanço aí em autoestima, para quê? Para que o que eu escrevi, o que eu, né, respondi, pela conversa eu sinto que é satisfatório. Então, se eu elevo a minha autoestima, eu sozinho eu dou por válida a minha pergunta e não preciso requerer da professora. Então, eu falei para ela, olha só, você está tomando como real um problema, mas esse problema não é o real. Se a gente expande com elementos da esfera socioemocional, a gente vê que o problema real, o desafio real para você é trabalhar a autoestima dos alunos. Então, olha que importante, né? Quando a gente vai para a esfera socioemocional e traz elementos de lá para olhar para o ser integral, né? O quanto a gente vai além, a gente descria alguns problemas que a gente abraça, né? Fica com eles ali como se fossem problemas reais, mas a gente descria e vai para uns focos muito melhorados, né? Vai para modelos mentais melhorados que geram modelos pedagógicos melhorados. Modelos pedagógicos. Muito bom, mestre, muito bom, Léo. Só aproveitando o início ali da tua fala, né? Eu me lembrei do Zygmunt Bauman, né? Que fala muito da sociedade líquida hoje em dia, as relações, elas que são todas efêmeras, né? Não tem mais aquelas relações, principalmente por conta das mídias sociais também, né? Todo mundo acha que já é amigo, que se torna amigo, né? E nossas relações, principalmente em sala de aula, com a educação socioemocional, e acho que tanto eu quanto você não tínhamos isso ainda. Eu lembro que eu tinha aula de educação moral e cívica, OSPB, Organização Social Política Brasileira, mas não tinha algo que tratava o bullying, o suicídio, a empatia, a autoestima, principalmente. Como é difícil você ver o que há de melhor no outro e
tentar melhorar a sua autoestima, como é importante isso. Também vou contar uma historinha rápida aqui. Às vezes eu me deparo com um aluno no calor, 32, 33 graus, e ele está lá de touca, de blusa, de moletom, se escondendo, né? Literalmente se escondendo da turma, e aí você vai trabalhando aquilo não só pelas aulas, pela apostila, e tem muitos que falam para mim, mas professor, quem vai ler isso que eu estou escrevendo? Né? A preocupação deles é quem vai ler. Eu falo, olha, no máximo eu ou não. Né? Só você mesmo. Só o fato de você exteriorizar, de pôr para fora, já está te ajudando. Né? Já está ajudando. E através de plataformas online que a gente tem, atividades, eles escrevem, eles põem para fora, eles se emocionam. Por exemplo, quando a gente faz aula de suicídio, né, da importância da prevenção, a importância do Dia Mundial do Combate ao Suicídio, Setembro Amarelo, e a gente percebe que eles se chocam com aquela realidade que já teve até próximo deles, né? E aí a gente fala, em outras matérias também tenta manter a mesma língua, né? E sempre buscando pelo lado pedagógico, mas também emocional, e a gente percebe muito essa questão do Zygmunt Bauman, que hoje as relações não têm mais aquela raiz, né? Elas vão se tornando muito efêmeras, né? E aí, depois que eu conheci, claro, através de você, a educação socioemocional e fui me aprofundando, e como professor de filosofia, sempre pesquisando, eu descobri a importância disso para os jovens, para o adulto. Eu acho que deveria ser obrigatório até no ensino de jovens e adultos no EJA, né? Mas imagina que bacana seria trabalhar com isso, né? Também no ensino de jovens e adultos, que eu já tive o prazer de lecionar. Mas também na criança, no adolescente, vai formando um adolescente, uma criança mais forte, mais preparado para o meio social e emocional, que é muito importante isso, tirando um pouquinho daquela síndrome de imperador, né? É meu filho, ele não vai sofrer, ele não vai passar por... E ele tem que estar preparado para sofrer grandes emoções, perdas, conquistas, né? Por isso que também se chama projeto de vida. Só molhar a garganta aqui. Tem que estar fortalecido, né, Rogério? Tem um comentário cidadão aqui, eu gostaria de ler. Presa fácil, né? Isso. Da Maura Claretti. Boa noite, parabéns por essa contribuição para o reino de nós. Eu que agradeço. Agradecer também ao professor Adriano, que trabalha comigo. Está aqui também online. Bem-vinda, Maura, que bom você aqui com a gente. Pessoal, podem mandar perguntas, fiquem à vontade, na medida do possível a gente vai lendo. A Maura fala com a gente lá de Brasília, minha cunhada. A Pri fala com a gente lá de Natal. Né? Então tem pessoas do Brasil inteiro aqui com a gente. Tem uma série de alunos também que eu avisei, eles ficam entrando. Uma das coisas que eu anotei aqui, pode. Posso pegar carona numa coisa, em duas questões que você falou e dar uma contribuição para o pessoal? Você falou assim de como é difícil, né, levar os alunos a desenvolver essa habilidade de ver o que há de melhor no outro, né? No Líder em Mim tem uns aperfeiçoamentos de jeito de ser lá que ele propõe, que é honrar a grandeza que há no outro, comunicar pontos altos e não comunicar pontos baixos, né? Nem de coisas e nem de pessoas. Então é uma escolha, é uma escolha que eu faço para minha identidade. Eu não vou comunicar ponto fraco de nada e nem de ninguém, e eu vou buscar, é como se eu chegasse diante de uma árvore e buscasse só os frutos bons. Não dou atenção para os frutos podres. Em relacionamento, parece que a gente faz um movimento ao contrário, né? A gente tem hábitos, nível de cultura, de focar naquilo que é frágil no outro, focar no ponto fraco do outro. Então o Stephen Covey chama a nossa atenção para a gente honrar a grandeza, né, destacar pontos altos, e tornar ponto frágil irrelevante. Porque assim ele chama de depósito em conta bancária emocional. Assim a gente vai depositando, né, e vai criando uma cultura de confiança. E aí, eu deixei alguns livros à mão aqui para a gente comentar sobre eles. Cultura de confiança, a velocidade da confiança. Precioso, gente. Ele fala sobre nível de confiança elevado, acelera tudo. Acelera a construção de bem-estar, acelera os nossos processos. E nível de confiança rebaixado,
atrasa tudo. Ele dá um exemplo bem prático, né? Ele fala assim, que antes do atentado do 11 de setembro, ele embarcava nos Estados Unidos com meia hora em qualquer voo. Depois, o nível de desconfiança aumentou tanto que ele, com 1 hora e meia, ainda não conseguia embarcar. Então, ele traz essa comparação, né, do espaço aí social do aeroporto para a gente refletir o quanto o nível de confiança entre nós, né, nas relações, acelera tudo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, né, de ver o que há de melhor no outro e tornar ponto fraco irrelevante. É uma escolha que o grupo precisa fazer. E se um vê o outro repassando o ponto fraco, tem que falar, ó, você está enfraquecido, vamos nos fortalecer, né, nas nossas escolhas. Que a gente escolheu para a nossa identidade que eu vou colher os melhores frutos. E quando a gente vai trabalhando esse hábito, né, de destacar ponto alto do outro e não destacar ponto fraco, aí a gente está em contato com o melhor que há nas relações. Porque a gente vai colher só o fruto mais doce do outro, né? Não vai dar atenção para os frutos que estão ali apodrecendo. Você falou uma outra coisa muito relevante que me despertou, trouxe à tona aqui coisas bem especiais. De os alunos perguntarem para a gente, professor, quem vai ler? Né? Ou então aquela outra perguntinha, né? Quanto vale? Aí eu falo Vale para eles nota. assim, vale nota, senão não engajo, né? Aí eu falo para eles assim, olha, o nosso nível de cultura mudou. A gente não tem mais essa pergunta entre nós. A pergunta é assim, essa atividade me aproxima do que eu desejo para a minha vida? Me aproxima do Léo que eu imagino daqui 5 anos? Ou me afasta? Se me aproxima desse Léo que eu escolhi e quero ser, eu vou engajar. Se não, ok, tudo bem eu não participar. E aí vem a questão da escolha, né? E eu gosto muito, por exemplo, quando a gente pensa nos elementos do ser integral, né? Eu gosto muito dessa questão da escolha, do autoconhecer-se para estabelecer suas metas e tomar decisões. Então, é importantíssimo a gente trabalhar, trazer os alunos para essa responsabilidade de escolha e ir criando paradigmas novos dentro da escola, porque a gente está trabalhando muito com base na obrigatoriedade, né? Tarefas obrigatórias. Olha que legal, eu estava numa experiência grandiosa de coordenação de escola no ano passado. E aí, nós tínhamos uma esfera que os alunos escolhiam habilidades de alta complexidade. Ok, eram 5 aulas a mais que aumentava no currículo daqueles alunos. E a gente construiu ali naquela esfera, porque quem escolhia aquela esfera eram os alunos mais criadores, né, os alunos mais protagonistas. E aí a gente deu ali total liberdade. A gente tirou avaliações, tirou prova, né? Tirou avaliação não, mas tirou a prova, tirou chamada, e deixou os alunos escolherem. Um dia uma família chegou lá, falou assim, Léo, meu filho já não vai participar mais das habilidades de alta complexidade. Eu falei, mas por que essa escolha? Me ajuda a entender. Porque a gente está aqui para cuidar e oferecer o melhor, né? Porque vocês não estão fazendo escola nesse lugar. Eu falei, mas como assim não estamos fazendo escola? Não tem nota, não tem tarefa, não tem obrigatoriedade. Eu falei, olha só, que bom você compartilhar comigo essa ideia, porque é justamente a obrigatoriedade, a tomada de decisão responsável que a gente quer trazer. A gente quer tirar a obrigatoriedade do contexto escolar e trazer, porque senão a gente fica fazendo um jovem passar pela educação básica inteira, só cumprindo tarefas obrigatórias, né? E não escolhendo o mínimo para o seu projeto de vida. Por isso que eu gosto muito, eu celebro muito essas discussões que falam de projeto de vida. Porque projeto de vida, né, de um jeito informal, ele vai nos ajudando a ter melhor visão pessoal. E aí se eu falo que escolha de identidade, você lembra daquele bichinho, Rogério? Eu acho que eu devo ser um pouquinho mais velho que você, mas nem tanto, né? Aquele bichinho que a gente montava a carinha dele, escolhia o olho, escolhia o nariz, depois de repente sim, dava um... Eu falo que a escolha da nossa identidade, dos valores, dos princípios que vão nos compor, é mais ou menos como aquele bichinho lá. Eu vou montando quem sou eu. E aí vou perseverando nessas escolhas, né? Então eu falo que essa escolha de identidade eles acham isso, nesse momento que a gente está, muito dolorido. Eles falam assim, professor, você acha que é fácil? Não é fácil. Eu falei, mas
é necessário, é transformador da nossa vida. Então vamos atrás de visão pessoal, principalmente, né? Ter visão pessoal de quem nós escolhemos ser. E aí perseverar nessas escolhas. Por isso que né, é uma esfera, como eu falei, comecei a dizer antes, é uma esfera que era um papo alternativo, de repente virou um tema transversal, né? A esfera socioemocional virou um tema transversal na escola, e hoje veio pra gente, está lá nas competências gerais da BNCC, é uma demanda para nós. Nas habilidades e nas competências. Nas habilidades e nas competências, né, da Base Nacional Comum Curricular. De repente a gente tem gente aqui conosco que não é da esfera da educação, né? Então o BNCC é um documento que regula o nosso trabalho, e aí estão lá, nas competências gerais, nas habilidades, né, um apontamento para escolhas fazer nessa esfera, o que proporcionar para os alunos. Então é uma esfera que eu olho assim com muito interesse, né? Com muito interesse e curiosidade. E aproveitando aí também, mestre Léo, duas coisas. Eu ficava me perguntando, né? Eu estou na rede da educação há 24 anos, e eu sempre, às vezes, parava para pensar ou em algumas obras que a gente lia, principalmente da pedagogia ou da filosofia. Gente, onde é que está a emoção nisso, né? Que hora que a gente vai trabalhar, eu lembro que no ensino médio, há muitos anos atrás, ainda tinha uma aulinha de psicologia, né? Que trabalhava ali algumas coisas lá no ensino médio, nos anos finais. Mas e no ensino fundamental? Quando é que a gente vai trabalhar as emoções? Quando que a gente vai falar sobre bullying abertamente? Quando que a gente vai falar, entre aspas, sobre sexo, né? Onde é que está a cultura nisso? Qual a importância familiar? O que é família? Como é que constitui a família, ainda mais nos tempos de hoje, moderno, né? E como você disse, as escolhas, a vida é feita de escolhas, né? Cabe a você escolher. E aí, nesse círculo de relacionamentos que você mesmo disse, Léo, a importância de, opa, quem está dentro desse meu círculo de confiança, né? E isso eu aprendi com você, Léo. Muito grato porque eu aprendi isso com você. Depois que a gente teve o curso, que eu falei, gente, olha que bacana, né? A gente costuma dizer aquela velha frase, amigos eu conto numa mão e sobra dedos, né? Mas nada mais é do que seu círculo de confiança mais próximo. Depois você vai abrindo, confio muito, confio mais ou menos, confio quase nada, ou não confio, né? Porque a nossa sociedade é assim, né? Ainda mais pós-pandemia, né? Não só a vida é feita de escolhas, mas hoje também no ensino médio, depois da entrada da nova BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular e a sua obrigatoriedade, agora depois de implementada, demorou 3 anos, não foi da noite para o dia, a escolha do jovem escolher se ele quer ir para humanas, para exatas, para biológicas, né, aquilo que mais ele tem contato, aquilo que mais ele gosta, aquilo que mais facilita para ele, né? E eu vi também, acho que você também acompanha como eu, o Enem 2023, ele já começa a ser mudado. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar, do Rios Leila, que fala aqui, e sobre racismo e sobre LGBTfobia, ou qualquer outra prática, né, que a gente vem trabalhando. Quanto foi importante isso naquele caso do George Floyd, e a gente ter esse material do projeto de vida do Líder em Mim, da educação socioemocional. Uma das coisas que você contou aqui agora também, Léo, me fez lembrar de um dos hábitos, que é criar sinergia. Né? O quanto que é importante a gente criar essa sinergia. Não só na sala de aula, na sala dos professores, na família, nas relações sociais, nas relações de amigos, em tudo que a gente vive, para estar criando essa sinergia. Se a gente não faz isso, a gente acaba perdendo ali um pouco o fio da meada, né? O Gabriel aqui falou do belo livro que você indicou, da educação socioemocional, dos hábitos também, que eu acho muito importante destacar. Sim. Uma vez eu fiz uma pergunta para um assessor, né, do material, e ele me explicou, mas não ficou muito claro, e eu queria perguntar para você. Hoje eu trabalho com essa habilidade já há 3 anos, adoro, porque
Confesso que a gente estava um pouquinho engessado, né, Léo? Naquela coisa de, eu só dou a minha aula, só dou minha matéria, não sou educador, eu sou professor, eu não estou aqui para fazer Sim. isso, eu não posso ajudar o colega, eu não posso fazer uma Muita aula gente estava precisando interdisciplinar. de integração, né? Sim. E aí, o quanto é importante hoje a gente trabalhar com os hábitos. E a minha pergunta é, Léo, não há necessidade ou há necessidade de eu trabalhar os hábitos na sequência que eles vêm, do 1 ao 7, por exemplo, né? Ou eu posso trabalhar o 3 primeiro, o 1 na ordem que ele aparecer, ou não, ou na ordem que eu tiver, e aí falar e trabalhar sobre isso. Existe uma importância de seguir a ordem ou não, Léo? Ô, Rogério, bom, os hábitos eles se interpenetram, né, e se complementam, né, falando dos 7 hábitos. O que perpassa, assim, é um contínuo de maturidade que vai acontecendo. Por exemplo, quando você vai pro Seja Proativo, e daí chega lá no hábito 7, que é afina o instrumento, né, cuidar das nossas áreas de renovação. Você vê um contínuo de amadurecimento. E aí, os 3 primeiros hábitos, eles cuidam do eu consigo mesmo, né? Autoconhecimento, estabelecer suas metas, né? Deixa eu relembrar aqui. Estabelecer prioridades. Então, percebe que sou eu comigo? É a minha vitória pessoal, né? E essa é a organização de toda a matriz curricular socioemocional. Ela parte do eu consigo, né? Se a gente for olhar para o Casel, por exemplo, ele tem lá autoconhecimento, vou pegar minha colinha aqui, autorregulação, olha só, eu me autoconheço, eu me regulo as emoções, daí eu percebo a sociedade, cuido das minhas habilidades de relacionamento e tomo as minhas decisões responsáveis. Olha só, percebe que partiu do eu e foi para uma esfera, né, na interdependência? Então, perceber esse contínuo de maturidade é importante para a gente. Mas a ordem dos hábitos, eu não sei se seria uma prioridade, né, a gente ter essa linearidade. Porque a gente é tão, né, quântico, né, vamos dizer assim. Sim. Então, eu não tomaria como uma prioridade. Mas percebendo isso, que a organização ali da matriz, né, e a matriz eu gosto muito da etimologia, é o útero, né, onde surge tudo. Então, primeiro cuida do ser consigo, da sua vitória íntima, e depois a vitória na sociedade. Daí você pode até observar, você vai sentir isso, o pense ganha-ganha, eu já estou nas relações, né? Sim. O crie sinergia, eu já estou nas relações também. E o procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Eu estou na escuta, né? Na escuta atenta, É o que eu mais gosto, viu? empática. Então, esse fio existe ali na organização. O ser com a sua vitória pessoal, sua constituição, seu autoconhecimento, sua apreciação, né? Para a gente não se auto-abandonar facilmente, para eu me apreciar, cuidar de mim. E depois de constituir da minha vitória pessoal, a minha vitória nas relações. Você Se eu não destacou me uma conhecer, coisa... como eu vou conhecer o outro? Né? Sim, para você, né, ter essa força pessoal para viver o melhor das relações. E aí o Stephen Covey, no livro dos 7 hábitos, ele coloca isso pra gente. Ele fala assim, nós costumamos pensar que a independência é algo supremo na nossa vida, né? Conquistei minha independência, pronto, alcancei o ápice. Ele fala que a interdependência, sim, você viver o melhor dos relacionamentos, essa é a condição suprema para nós, seres humanos. Viver aquilo que há de mais sofisticado nas relações, né? De mais agradável, de mais benefício para a gente, né? Viver aí o benefício mútuo profundamente com as pessoas. Você falou de sinergia e alguém trouxe as palavras aí para a gente, LGBT e racismo, né? Eu vejo hoje, professor Rogério, um movimento social assim de desarmonização das circunstâncias, entendido como cidadania, né? A pessoa vai lá, ela perturba o ambiente, ela contamina, né? E acha que aquilo é exercício de cidadania, né? Se a gente vai para a esfera socioemocional, viver o ápice aí dos benefícios das relações e criar sinergia com as pessoas, né? Para sermos pessoas pacificadoras das relações. Essa é uma condição humana que eu persigo para mim, porque a esfera socioemocional me fez pensar nisso, né? Então, ser um harmonizador de qualquer circunstância, essa é uma busca pra gente, é uma busca valiosa pra gente. Agora, não confundir cidadania
com barraco. Vamos usar essa palavra que está tão na moda. Né? Sim, E as pessoas... cidadania não é para virar discussão de futebol também, né? Exatamente, as pessoas confundem, né, o exercício de cidadania com desarmonização das circunstâncias. E aí a esfera socioemocional vem nos ensinar a sermos pessoas que constroem, que conseguem, né, criar a paz ali nos ambientes, criar o bem-estar. E tem uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos, do Abraham Lincoln, que eu acho que faz sentido a gente trazer para cá. Uma vez um secretário dele chegou e falou assim: mas, senhor presidente, você me deixa confuso. Você tem os seus inimigos e, para mim, para o meu jeito de viver, seria mais lógico, né, você destruir os seus inimigos. Aí o presidente olhou para ele, o ex-presidente olhou para ele e falou assim: ok, o seu jeito de entender é de um nível de cultura, mas, né, em outras palavras, ele disse: vamos para outro nível de cultura. Eu destruo o meu inimigo quando eu transformo ele em amigo. Olha que habilidade de relacionamento, né? Então eu pergunto para a gente tem essa habilidade de transformar um inimigo num amigo, né? Então quem somos nós com relação às habilidades de sermos harmonizadores da sociedade? Então eu acho essas reflexões assim de uma sofisticação, de um refinamento, e traz para a nossa vida um bem-estar tão especial, né? Até falando, perdão. Pode falar. Até falando de refinamento, desculpa te interromper, falando de refinamento, né? A gente tinha como, na antiguidade, eu falo como antiguidade, porque hoje em dia não aplico mais, mas você falava: eu preciso ter meus amigos por perto e meus inimigos mais perto ainda, né? E eu adorei que você falou: por que não transformar esses inimigos em amigos? Né? Ou pelo menos nas relações saudáveis de convivência. Exatamente. Eu só não quero deixar passar uma pergunta aqui, mas achei ótimo você falar da Matrix, né, que me lembra aí Platão também, né, e o mundo das ideias. Saímos um pouco do mundo das ideias e vamos trabalhar no mundo real, né? Coisa que a gente não tinha. Quando você fala também aí de cidadania, né, me lembrou muito uma aula que eu faço interdisciplinar com história, que é sobre civilidade, né? As pessoas, muitas, desculpa eu falar, mas muitas nem sabem o que é ser civilidade, né? O que é ter civilidade, né? Qual é a importância de ter civilidade? Tanto que a gente tem, no ano de hoje, 2022, o número mais baixo de jovens que estão tirando o título de eleitor. Porque para eles não há importância nenhuma, não sabe o poder que aquilo tem, né? Qual é o poder do voto? Bom, voltando aqui para não deixar escapar, e é uma pergunta para você, essa porque não conheço, sincero falar. Da Maura, se o método da educação socioemocional, do projeto de vida, como que ele pode ajudar ou se ele ajuda para alunos que têm dislexia? Essa eu não sei responder. Olha, ajuda a todos nós, né? Por exemplo, quando a gente fala de inclusão na escola, é um tema que a gente começa a aprofundar a sonda nele agora, né? Porque tem aumentado casos, por exemplo, alunos com autismo, né? Tem aumentado muito, é uma outra situação que nos desafia. E dentro da sinergia, né? Você tocou nessa palavra, já trouxe ela à tona pra gente. Só aí dentro de sinergia a gente já pode fazer grande diferença nessas vidas. Porque a gente está celebrando, quando a gente fala de sinergia, falamos, alguém tocou também nas palavras racismo e LGBT, na sigla LGBT e racismo, né? Quando a gente fala de sinergia, a nossa sociedade está preparada para um nível de discurso, que é assim: respeite as diferenças. A esfera socioemocional vem dizer para a gente: celebre as diferenças. Que bom que existem as diferenças para a gente aprender mais, para a gente ir além, para a gente se desafiar, para a gente conhecer algo inédito que o outro me traz. Então, só aí, em celebrar o diferente, em celebrar o disléxico, celebrar o autista, celebrar as diferenças, eu já vou para um nível diferente. Por exemplo, tínhamos um aluno autista nessa experiência minha de coordenação, e um dia a gente estava num passeio, né, e todo mundo perguntando para ele: já comeu? Vamos comer? Tá na hora de comer? Daí ele falou assim: qual pergunta que eu respondo primeiro
Então, olha só, ele trouxe aquela deselegância e afobamento, né? Ele trouxe para uma elegância. Então, eu falo, o que tem aí, né, escondido para a gente aprender, e a gente muitas vezes está enxergando como um desafio, e na verdade é uma possibilidade grandiosa da gente avançar, né? Tem reflexões, Sim. eu não tenho muito aprofundamento, mas, por exemplo, que essas crianças aprendem por telepatia com muito mais facilidade do que os ditos como normais. Então a gente tem muito para aprender, e celebrando essas presenças, eu acho que é um grande passo, né? Então celebrar e não apenas respeitar. Então só aí já é um grande avanço para a gente, celebrar essas diferenças. Sim. E só para dizer um pouquinho mais de sinergia, sinergia é quando 1 mais 1 vale por 3, por 4, por 25, por 100, né? E parece que é mágica isso, né? Parece que é um papo, assim, exagerado, né? Então, eu quero contar uma história bem da minha vida pessoal, aqui, compartilhar algo da minha vida pessoal, para ilustrar sinergia, né? Sinergia, muitas vezes a gente tenta achar um meio termo, achar, né, vamos aqui conciliar, achar um meio termo. Quando a gente busca fazer isso, a gente perde potência, a gente perde força. Uma pessoa mais uma pessoa vai valer por 1,5. Não vai valer nem por 2. Sinergia, colaboração criativa, né, faz a gente valer por 3, por 4, por 25, por 100. E isso não é exagero. Por exemplo, eu tenho na minha família os meus avós paternos, né? Eles dirigiram uma casa de crianças, era um orfanato, um lar infantil, e depois com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a casa foi revendo, né, o seu jeito de ser e foi virando um centro de educação infantil. Mas até então, durante 60 anos da vida deles, eles dirigiram, e a maioria das 5 décadas foi um lar infantil. Foi um abrigo, um orfanato. E aí, olha só, falando de sinergia, hein? De valer por 3, por 5, por 100. Um casal, 2 pessoas, educou 400 meninas. Era um lar de meninas. Inclusive, a minha mãe foi a primeira menina desse lar, né? Então, e aí cresceu, se apaixonou pelo filho biológico do pai adotivo dela. Olha que bagunça, né? Eu falo isso pra ela, mãe, você casou com seu irmão. Ela fala, não complica a minha história. Não, eram casas separadas, realidades separadas. Ela só é filha adotiva do sogro dela. Sim. Então, uma história... Aí eu pergunto, né? Olha só, estamos falando de sinergia, né? Um casal deu conta de educar e formar e casar 400 filhas. 400. 400 meninas. Elas, quando se juntam, agora foi aniversário da casa, elas se juntaram ali para um café no domingo passado. Elas falam que são mais de 400, mas que a gente tem, né, os documentos e as pastas são de 400, então a gente, né, para não exagerar, mas elas falam que foram mais de 500 filhas, foram mais de 500 durante esses 50 anos de orfanato, né? Então, com sinergia, uma pessoa mais uma pessoa, com colaboração criativa, nível de confiança elevado, relações, né, ganha-ganha, né, com base em princípios, em valores, a gente vai muito mais além, né? Então, sinergia vem para E um nos mais um ajudar acaba nesse virando 400, né, Léo? Se a gente... 400, exatamente. 400, não é nem 3 nem 5. Né? Uma das coisas que você me falou me remeteu a Nietzsche, né, que eu também trabalho com filosofia e gosto muito. Que O ser legal. humano é vontade e potência. Né? Traga esses bons aí pra gente aí. Aqui. Traga as É meio contribuições deles complicadinho aqui. Nietzsche, mas eu gosto dele. Mas Nietzsche que fala isso, né? O ser humano, se o ser humano é vontade e potência, a nossa sociedade é vontade e potência. Né? E por que não aprimorar? E Nietzsche, quando fala isso, ele deixa bem claro. Ele não vem trazer, Deus está morto. Não é porque ele está matando Deus, né, na verdade. E sim que ele está criando uma nova forma de você ver isso. Né? Quebrando os falsos moralismos, quebrando a absoluta verdade, que não é só assim, né? Vamos refletir sobre isso, vamos dividir isso. E uma das coisas que eu gosto muito que você fala, Léo, vamos celebrar isso, né? Não é só brigar ou, olha, tenho que respeitar porque existe uma lei ou não existe uma lei, então eu tenho que respeitar. Não, vamos primeiro celebrar. Que bom que existem diferenças. Que bom Eu que falo assim, existem Rogério, todos.
Outro dia eu aprendi com o Rossandro Klingen, né? Ele fala assim, ó, reclamar nível 1, parar de reclamar nível 2, construir alegria na vida nível 3, né? Eu acho isso muito didático e agradável. Daí eu falo assim, ó, Muito, não conhecia essa, muito respeitar didático mesmo. e agradável pra gente, né? Aqui, ó, para de Eu achei reclamar, se linda a você quer história que alegria na você vida, né? contou. E aí Achei linda a trazendo, história que você contou dos seus avós. Até porque também me lembrei de Paulo Freire, que também conseguiu essa proeza, né, de educar pouco espaço de tempo e muitas pessoas, né, que aí mostra que um mais um pode chegar. Agora, na sala de aula, quando a gente vai aplicar e tem lá no material 1 mais 1 igual a 3, tem um monte de aluno que já põe uma interrogação na testa, né? Fala, ih, esse professor tá louco, né? Ou ele não conhece matemática, né? Leva um tempinho, mas aí eles aprendem, né? Agora eu queria compartilhar com você uma história, depois de lecionar a prática de educação socioemocional, né? Porque eu também não fico preso só ao material. Acho que é importante você criar em cima do material, aprender. Uma das coisas que, exatamente, por exemplo, quando eu estou ser você, falando né? sobre Ser isso, você, né? e eu compartilho com um grupo que a gente tem, né, de educação socioemocional, quando a gente vai falar de sinergia. Outro dia eu pesquisando, porque você sempre quer inovar, né, Léo? Principalmente na área, né, da educação, a gente quer inovar. Eu, pelo menos, sou assim. O aprendizado é contínuo. E eu pesquisando lá, como é que eu vou trabalhar essa energia? Qual é o exemplo real? O que a gente pode fazer? E pesquisa daqui, vai para a internet, lê livros, né? Enfim, a minha formação de filosofia me leva a isso constantemente. E eu me deparei com um vídeo, se eu não me engano, gravado na Itália, que é uma orquestra, e ela começa, não sei se você já viu esse vídeo, depois eu te mando esse aí. Fala Tem no mais, mas YouTube. compartilha, tá? Que Filtrado por eles você, vão compartilha juntando comigo. numa praça na Itália, ali no centro da Itália, não vou dizer, não vou lembrar agora, mas vai se juntando. Primeiro vem o maestro, depois vem o violonista, depois, claro que aquilo foi organizado, né, preparado, mas vai se juntando um a um no meio de uma praça, e aí eles começam a tocar a nona sinfonia de Beethoven, né, completa. E aí quando chega no final, aquilo arrepia, né, para quem gosta. E aí você fala, isto é criar sinergia, né? Vai juntando um, mais um, mais um, mais um, todos ali na mesma sintonia, ou não, e aí vai criando aquela. No final, as pessoas cantando, as crianças pulando, aplaudindo, aquilo é contagioso, né? É um outro Sim. vídeo que eu também gosto muito de trabalhar, é o Circo das Borboletas, que tem o Vic Juice lá, que nasceu sem os membros, né? E aí aquilo é, nossa, fantástico. Depois você mostra a superação dele, né? O quanto ele foi proativo, e trouxe aquilo para as pessoas. E eu adorei o que você falou, né? Nível 1, reclamar. Nível 2, parar de reclamar, né? Super pedagógico isso para a gente construir não E só as aí, nossas relações, mas o nosso eu, né? Tem aluno que me pergunta, às vezes, depois já de algum tempo de aula, professor, a gente vai ter um líder na sala de aula? Eu falei, todos são líderes. Todos nós somos líderes. Eu não tenho que ter um líder. Por mais proativo que o aluno seja, todos nós somos líderes, né? Mas sempre tem um que falar. Eu vou colocar para vocês, tem a Fernanda falando aqui, depois eu coloco o link do vídeo Circo das Borboletas. Tem no YouTube, é só procurar. É um curta-metragem de 14 minutos, fantástico. E o outro chama O que é Sinergia. É um vídeo da Itália com a oitava ou nona sinfonia de Beethoven. A importância. Tem um aluno falando aqui, Gabriel, o professor nos mostrou esse vídeo em uma das nossas aulas. Obrigado, Gabriel. E é contagioso, né? Para quem nunca viu e assiste, você fica com aquilo marcado, você vai para casa com aquilo marcado, você quer mostrar para o irmão, para o pai, para a mãe. O professor passou esse vídeo, e aí aquilo vai se multiplicando, né? Igual aquele filme, não vou lembrar o nome agora, Léo, talvez você lembre que ele tem uma obrigação de ajudar 3 pessoas, né? Que é aquela a corrente do bem. corrente do bem, A sim. corrente do bem. Quanto que aquilo é contagioso, né? E você vai fazendo. Bom, eu também queria contar uma Faz a outra vida mais coisa. satisfatória, né? Sim. Faz a Eu vida queria mais contar uma satisfatória. outra. Aí você quer logo dividir com o outro, fazer, ó, isso aqui te faz falta, tô aí. E é bom para todos, né? Vamos praticar. Uma outra coisa que o ano passado, a gente voltou a trabalhar presencialmente e tal, e eu ali falei, bom, eu preciso encontrar uma prática que eu faça meus alunos trabalhar várias coisas, né? Trabalho em equipe, proatividade,
Pense e Ganha-Ganha. E aí eu fui pesquisando. Hoje tem muito aqueles vídeos, aquelas TEDs, né, Léo? TEDs, que é Sim. Tecnologia, Entretenimento e Design, né? Tem até no Brasil, enfim. E aí eu falei, É, gente, por que não isso, né? Aí eu separei a sala em que legal. grupos, meia dúzia de grupos lá de 4 alunos, e eu falei, vocês vão ter um tema livre, né? A gente vai levar um tempo para fazer isso, não é da noite para o dia, não é em uma aula. E aí a gente vai primeiro montar o projeto, pôr no papel. Cada grupo vai apresentar uma TED, né? Com o tema Que que legal. quiser, com uma duração no máximo de 9 minutos. Mal sabiam eles que eles estavam trabalhando ali. Trabalho em equipe, proativo, né? Sempre vai ter um que vai reclamar, ah, isso não vai dar certo. Aí tem aquele que é a vitória pública, ah, eu não vou apresentar, mas eu posso ficar ali atrás do computador passando os slides, eu posso dar exemplo. Léo, eu uso hoje quando a gente tem alguma nova formação, ou quando a gente está em alguma reunião de educação socioemocional, até com os assessores do material, e eu falo, olha, eu tenho esse vídeo aqui, quero compartilhar com vocês. Quando passa, não tem nem o que explicar, porque ele é autoexplicativo, né? E aí você tem ali grupos de alunos meus, que eles pegaram temas livres, né, e trazem, uma obrigação é que os temas fossem emocionais, né? Tivesse alguma relação emocional. E eles criam aquilo, eles explicam aquilo de uma forma tão bacana, e no máximo 10 minutos, não pode levar muito tempo, e vai se aprimorando cada vez mais. Depois eu vou trocando. O grupo daqui apresenta na sala de lá, o da sala de lá apresenta na sala de lá, o do fundamental apresenta no médio. Uma Olha das só. histórias, essa Contribuição prática, social, né? isso, Contribuição essa social com a prática que comunidade. eu tive esse start de fazer como se fossem TEDs, né? E filmar, depois que ela tivesse num nível Legal. ótimo, e ficou esse material, esse arquivo para mim. Inclusive, um desses vídeos foi até publicado nos materiais lá das mídias sociais do Líder em Mim, né? Porque eu Olha mandei só. para eles, eles adoraram, que é compartilhar conhecimento, humildade intelectual, né? Uma forma de você trabalhar vários hábitos numa atividade só. E Jogar teve água um, boa, né? Nessa. sim, e teve um grupo que me despertou uma sensação de não só de prazer, mas de gratidão, né? Que hoje fala muito em gratidão, mas pouco se pratica a gratidão, né? De transmitir esse conhecimento, de trocar experiência, de ter essa coerência ética, essa humildade intelectual. Foi um grupinho, acredite se você quiser, de 8º ano, um dos garotos ali que a gente já percebia que era o mais proativo, e ele foi pesquisar, foi atrás, né, e conquistou o grupo dele para apresentar como ele iria comprar o carro dele quando ele tivesse 22 anos. Ele já tinha tudo projetado e programado, Léo. Uau, olha Inclusive só, a parte visão financeira, e pessoal. aí ele foi apresentando como eu vou ter dinheiro, da onde eu vou guardar, o que eu vou fazer, e depois eu fui descobrir que ele já vendia brigadeiro no intervalo no colégio. Ele já era um empreendedor, né? Um pequeno empreendedor, e ele já estava ali fazendo os cálculos, quanto ele ia guardar, o que ele ia fazer para quando ele tivesse 21 anos, ele poder comprar ali seu pequeno carrinho sem depender de ninguém. Eu fiquei. Foi esse vídeo que foi compartilhado pelo Líder em Mim. E é tão gratificante quando você deposita a confiança, né, que é o nosso depósito Sim. emocional, e tem isso de volta, né? E antigamente eu falava, eu sou para-raio de problema, né? Tudo que era problema parece que vinha perto de mim, principalmente com aluno. Hoje não, eu já enxergo de uma forma diferente. A gente resolve problemas, né? A gente ajuda a resolver. Então você tem um garoto ali que sofre bullying, ou você tem um que é mais gordinho, você tem outro que é mais tímido, ou aquele que não quer falar lá na frente na sala de aula. Eu também quebrei aquele formato de sala de professor e aluno, né? Eu tenho que trabalhar mais em U, em círculo, fora da sala, ouvir mais, né? Layouts da sala, né? Sim, antigamente a gente não ouvia nossos alunos. Com o poder do 7 hábitos, com a educação socioemocional, eu aprendi a dar voz aos nossos alunos, né? E quanto que a gente aprende em sala de aula? Por exemplo, um aluno no grupo dele ali ensinar como que ele vai comprar um carro em 21 anos. Se eu tivesse aprendido isso quando eu era pequeno, nossa, hoje eu estaria feliz, né? Porque as contas parecem que nunca fecham, né? Mas aí se você tem esse... Meu irmão mais velho fala muito isso. Pô, você tem que ter a prática de aprender a guardar,
né? Você tem que ter aquela prática de um fundo emergencial. Mas se alguém tivesse contado isso para mim, Léo, quando eu tinha 15 anos, poxa, hoje seria mais fácil, mas eu só fui aprender depois de velho, né? Que você tem que ter uma Exato. educação financeira, e a gente trabalha com isso também, né, Léo? Educação financeira, educação não só do projeto de vida, mas de protagonismo, né? Não é porque a gente vai formar alunos educacionalmente e socialmente que ele vai sair ali do ensino médio empreendedor. Falta o dinheiro às vezes. Então ele tem que saber como que ele vai ter essa educação financeira. E aí a gente trabalha com os Tá? colegas, né, com os parceiros, ensinando a educação financeira, ensinando a educação socioemocional, ensinando também todas as matérias obrigatórias do currículo. E o quanto isso é gratificante, né, Léo? E a gente vai construindo uma escola mais relevante, né? Desobedecendo um pouco aquele currículo gigantesco e trazendo, né, escolhas ali, priorizando habilidades. Por exemplo, olha só, um aluno com essa competência econômico-financeira, né, já mostrando, dando indícios dessa competência, que a gente, muitas vezes, lá na melhor idade, a gente não conseguiu edificar. Então, esses jovens Verdade. estão... Eu celebro muito esse jeito de ser agora, nessas discussões novas que estão aí, com mais escolha no ensino médio. Porque a gente vai construindo uma escola com alunos mais criadores, né? Olha uma experiência bacana que eu fiz na escola, nessa minha experiência última de coordenação. Colocamos uma caixa na escola e você falou que os alunos te surpreenderam, né, Rogério? E eles nos surpreendem mesmo, né? Eles surpreendem, assim, se a gente se interessa pela experiência deles ali e fica buscando os detalhes, né, da experiência dos alunos na escola, a gente se surpreende a cada momento. Então eu colocamos uma caixa na escola com uma mensagem assim, tipo uma urna, né? Coloque aqui, né, escreva aqui uma habilidade sua, um ponto forte seu, ou de um colega, de um amigo, que a escola ainda não utiliza. Nós descobrimos coisas assim maravilhosas dos alunos, né? Alunos que desenham letras e fazem painéis, e aí passaram a fazer, né, uma aluna lá fez um painel belíssimo para uma feira que nós tivemos no colégio, né, com lettering, né? E alunos que tocam instrumentos musicais, violino, piano, teclado, violão, começaram a se apresentar nos nossos eventos. A aluna que dançava balé também se apresentou no Dia dos Professores, foi uma circunstância belíssima. E alunos que diagramam, né? Fizemos e-book com diagramação dos alunos, e-book comemorativo do aniversário da cidade, com fotolegendas da cidade, com diagramação dos alunos, né? Numa ocasião, a gente desafiou os alunos para fazerem assim, placas trilingües para a escola. Um projeto. Eles só tinham que propor placas, que a escola estava indo para esse movimento do bilinguismo, né? E tinha o espanhol também. E aí a gente propôs, né, a professora de inglês junto com a de espanhol, né, e um projeto lá no ensino fundamental para eles desenvolverem as placas para a escola. Eles não se satisfizeram só com as placas. Pegaram a planta baixa do colégio, criaram o colégio no Minecraft, né? Olha que surpreendente isso. E aí a gente circulava pelo colégio e ia vendo as placas, onde eles sugeriam as placas. Então, entramos no colégio, né, no Minecraft, o colégio fidedigno, assim, maravilhoso de ver aquilo no Minecraft que eles criaram. E aí a gente circulava e ia vendo as placas, né? Diante disso, diante de uma entrega dessa, você se apoia nela e, opa, vamos para a próxima, né? Vamos para elevar o nível de cultura. Daí a gente falou assim, a gente vai ter uma feira, vocês não, com distanciamento social, vocês não fazem um itinerário da feira pra gente? O itinerário que as famílias vão fazer dentro do colégio? Aí nem Circuito. perguntaram nada quanto vale o circuito que as famílias fariam dentro do colégio. E aí foram desafiados numa tarde já preparar o itinerário. Famílias, vocês vão entrar por este portão, aqui vocês vão ser recebidos com TED Talk, então parem aqui no primeiro momento. Na sequência, um aluno vai se identificar com uma placa azul, outro vermelho e outro amarelo. Você vai estar com um adesivo no seu peito, você vai seguir a cor tal, e vão fazer tal trajeto, visitar 3 estações. E aí as famílias assistiram o vídeo, né, passeando ali no Minecraft. Quando chegaram,
foram para a feira muito mais lúcidas, né, do que ia acontecer ali. Então, olha só, né? Muito bacana, porque já tinha até o circuito. E feito por eles, parece que é mais Nossa, interessante às vezes, né, Léo? Construído por eles, é aí que eu falei que os alunos nos surpreendem, e isso é não só importante, mas gratificante também, né? Quanto que a gente fica agradecido por isso. Eu queria agradecer o comentário do Gabriel aí, que falou das aulas, que ele falou uma coisa que às vezes a gente nem percebe, e o professor sempre pergunta, mesmo que seja individual, tudo bem? Você está tudo bem? Né? Pelo simples fato, e eu nem percebo que eu faço isso espontaneamente, e é espontâneo mesmo, né? E às vezes legal. um pequeno tudo bem, um olá, ou um toque no ombro, né? Claro que a gente sabe que nós temos nossas limitações com os alunos, mas um toque no ombro, um olá, um olhar Sim. mais próximo, você melhora o dia daquele aluno que talvez esteja com problema, ou nós também, é claro que a gente não leva problema para a sala de aula. Léo, eu tinha Você notado comunica aqui. para ele, né, ó, você é importante para mim e eu penso em coisas elevadas para você. Com esses Sim, gestos, né, a Maura colocou palavras-chave ali que são competências belíssimas, é o amor fraterno, abnegação, confiança, verdade. sinergia, né? Então, quando a gente Eu olha tinha assim para o marcado aluno, aqui mais um monte de coisa, mas infelizmente nosso tempo já está estourando, né? O tempo, Instagram né? só permite uma Mas, hora. Eu vou fazer aqui o meu agradecimento, gratidão mesmo, por ter te conhecido, eu Léo, por agradeço. ter feito o curso com você. Desculpa eu falar, mas eu sou teu fã. Me Eu tornei fã também, do eu Franklin aprendi muito Covey. com você, Rogério. Eu aprendi Obrigado. muito com você naquela ocasião e seguimos trocando, né? Seguimos Sim, trocando e sigamos trocando, né? se Seguimos Deus. trocando e sigamos trocando. Eu falo aqui em casa, aqui na família, né, o quanto eu sou grato a ter aprendido os 7 hábitos e ter aprendido da melhor forma com você, naquele curso, na pandemia, a gente trancado, tudo virtual. Aquilo fez um bem para mim. Na época, minha mãe era viva ainda, tinha Alzheimer. Nossa, aquilo foi fantástico para mim. Quanto que eu cresci emocionalmente, profissionalmente, e venho crescendo cada vez mais. Muito obrigado, Léo. Também Eu agradecer que a todo o pessoal que agradeço. trabalha comigo, aos 3 colégios que eu trabalho, por implementarem esse conhecimento e me Sim, proporcionarem de trabalhar com esse conhecimento, que é terem essa muito prioridade, né? gratificante mesmo. Que bom que Ah, tem essa prioridade. essas semanas atrás aí eu fiz aniversário, até você me parabenizou. Eu postei até Obrigado. alguns vídeos, eu ia entrar numa sala de aula, abri a porta e eles todos lá escondidinho, cantando parabéns, né? Pequenos gestos que mudam o nosso dia a dia. Como isso é importante. Obrigado, Marcinha, obrigado a todos. Léo, muito obrigado. Vou deixar aí você fazer suas considerações finais. Obrigado por ter participado, obrigado por existir. Você tem um depósito emocional muito grande na minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço também o convite, né, e essa parceria que se estabeleceu, porque a gente se afina muito aí nas prioridades, né, de contribuir para essa vida social mais possível e mais agradável. Acho que é por aí que a gente se alinha, né, e estamos juntos debaixo, hospedados aí nessas escolhas, né, hospedados nesses valores, nesse guarda-chuva. Eu, eu só queria encerrar então aqui, né, dizendo que a gente foque sempre em como é possível elevar o nível de cultura, né, para que a gente estabeleça relações mais agradáveis, relações mais potentes, né, e que dê para a gente, só quero compartilhar uma, não comparando nações, nada disso, mas uma experiência que quando uma empresa que eu trabalhava me mandou para o Japão, e a escola tinha caixa de achado e perdido para dinheiro, né, então só compartilhando esse exemplo de um nível de cultura onde solidariedade e habilidades sociais e emocionais bem estabelecidas, né, proporcionam para a gente essa vida social mais possível e mais agradável. Então tem uma frase do Graça Aranha que ele diz assim: desejo da terra, árvore. Então a terra já tem um desejo muito claro, né? E aí eu pergunto para nós, quais os nossos desejos? Quais são os nossos desejos na vida e na educação socioemocional? Bom, acho que é só agradecer mesmo, Rogério. Que bom Eu que te agradeço, Léo. Não esse vai dar convite tempo, mas aconteceu. uma outra coisa que eu adoro muito, Léo, são suas parábolas que eu acompanho. Cada vez que você conta uma, você posta uma. Aquilo me remete a uma série de coisas.
E eu tinha pesquisado e guardado uma para você, acho que você conhece, que é da águia e do corvo. Acredito que você conheça, mas depois eu te mando. Sim. Quanto mais o Legal. corvo vai incomodando a águia, ela vai continuar voando com os voos mais altos e mais belos, né? Léo, muito obrigado. Que beleza. Gratidão. Eu que Obrigado a agradeço. tudo. Eu Obrigado. que agradeço e Obrigado a vamos todos que juntos. participaram. E eu vou salvar, fica gravado ali, compartilhe com o Léo, tá? Para quem quiser assistir, quem quiser rever. Obrigado, Léo. Foi super leve, super gostoso. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que participaram. Um grande abraço. Obrigado, Rogério. Já já eu te devolvo esse convite. A gente vai para outro. Pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado.